De volta à nossa unidade 6, parte 2 da disciplina de Introdução à Programação para a Web. Bem, dando continuidade a esse assunto de CSS3 com transições, agora vamos falar das animações, com a propriedade Animation. Basicamente, com essa propriedade, você controla as características do objeto e suas diversas transformações, definindo fases da animação. Então, a transição é algo um pouco mais estático. Você não consegue rotacionar um objeto, você simplesmente vai mudando suavemente as características visuais daquele elemento, mas o deixando estático. Na animação, não. E aí, para a gente ter mais controle sobre essa animação, nós temos a propriedade Animation trabalhando junto com a regra Keyframe. Essa regra, ela vai definir exatamente onde as animações serão criadas e como o elemento vai ser animado, como ele deve ser renderizado em uma determinada fase e vai determinar também a sequência dessa animação, certo? A sintaxe básica dessa regra keyframe é dessa forma. Tem que usar o arroba com o nome keyframes no plural. Você vai dar um nome da animação, sem caracteres especiais, sem espaços vazios, abrir a chave e dentro dela vocês irão colocar seletores keyframes, que a gente vai conhecer e que também tem na apostila da W3C disponível no material complementar. Bem, depois de usar os seletores keyframe, entre chaves novamente, você vai colocar os estilos CSS para esse determinado keyframe, certo? O exemplo dessa sintaxe, vocês vão ver bem direitinho na linha 46 do arquivo estilo do material complementar, tá? Já deixei aqui aberto para que a gente possa verificar. Nós temos aqui a regra keyframes e você pode utilizar @keyframes ou ser mais específico, definindo em que motor vai funcionar. E você vai colocar um nome para essa animação. Esse nome roda-roda, eu aproveitei do exemplo da própria apostila e depois eu criei um outro nome. Então, dentro da chave, foi utilizado um seletor do keyframe, que é esse from, que aqui vai definir de onde vai começar essa animação. No caso, a propriedade transform vai trazer um valor de rotação, que começa em 0 grau e vai até, com o to, vai até 360 graus. Então, eu quero rotacionar um elemento de 0 até 360 graus, do início ao fim, dessa maneira, ok? Outra maneira é definindo ciclos no keyframe. O que significa definir ciclos no keyframe? Bem, é uma maneira de nós flexibilizarmos o keyframe definindo fases da animação. Porque, como estava anteriormente, não havia essa definição de fase. Simplesmente ia do início ao fim. Ele rotacionava de 0 a 360 graus e ponto. Quando você define ciclo, você vai dizendo, ó, em 0%, ele vai vai rotacionar 0 graus, mas quando ele chegar em 30%, a rotação apenas de 10, 60% apenas de 5, para deixar uma coisa mais leve. Então, aqui, nesse mesmo arquivo, eu criei uma outra regra, keyframe, que eu chamei de corpo texto, porque aqui vai funcionar, vou já mostrar o HTML para vocês, vai funcionar para uma div que tem esse nome corpo texto. Então, eu criei aqui também a propriedade de rotação e mais. Quando chegar em 60% dessa ação, ele, além de rotacionar em apenas 5 graus, ele vai mudar a cor também, vai colocar essa cor mais rosada nesse elemento, certo? Então, para a gente praticar, vamos voltar lá para o nosso Notepad++, para a
botar aqui manualmente mesmo. Aqui nós temos o index que nós tínhamos, eu criei duas divs, coloquei o nome de class, texto 01, onde eu coloquei esse texto, e outra div com o class, corpo texto, onde eu coloquei um slogan, uma descrição para esse título aqui. Pois bem, com uma class texto 01 e uma class corpo texto, nós iremos trabalhar as propriedades do animation, porque a animation, ela acontece em conjunto com o keyframe criado anteriormente. Então, essa animation, eu vou usar tanto para o meu texto 01, por que eu coloquei dessa forma? Porque eu criei uma div, coloquei o atributo class, que deve ser referenciado com um ponto no CSS, e o nome do meu class texto 01, que deve ser colocado aqui. Na apostila que vocês recebem no material complementar, na página 26, vocês têm a tabela de todas as propriedades do animation, que são muito semelhantes, com algumas muito semelhantes quando transition, e tem aqui a definição de cada um, dá para vocês entenderem, e trabalhar o valor de cada uma dessas propriedades. Vamos testar aqui também. Está na página 26 da apostila do material complementar, ok? Então, aqui foi usado o WebKit para especificar o motor, mas você pode utilizar de uma forma resumida. Animation, você deve colocar o nome que você criou no seu keyframe, que foi exatamente o roda-roda. Você vai chamar as demais propriedades. A duração, eu coloquei aqui 1.2 segundos. É o time function, botei o easy out. Aqui, esse iteration count, você vai definir se você vai querer que a animação aconteça uma única vez e pare, ou você vai querer que infinitas vezes ela fique rodando. Nesse caso, eu defini aqui no iteration count, eu defini que eu quero que pode ser infinito definindo. Eu defini aqui o padrão 2. Vou botar aqui o padrão 1 para que ela rode e que ela pare. Na outra eu coloquei foi o infinito, exatamente. No Animation Direction, bem, você tem aqui, ó, você pode colocar que essa animação aconteça no sentido horário. Ao acabar a animação, o browser faz a mesma animação, mas no sentido anti-horário, que é alternando. Ou então não, ela vai acontecer ou no sentido inverso ou em ciclos alternados. Eu coloquei para ser normal, tá? E aqui é uma maneira resumida de você usar a propriedade animation. Então, aqui é animation para o texto 01. E o keyframe é o roda-roda, que foi definido aqui, em cima, o roda-roda, dessa forma, from com to. Então, beleza. Aqui não. No outro corpo do texto, que é exatamente o slogan aqui, ó, venha participar desta festa em Ipanema, você vai colocar, coloquei para que fosse em ciclo e quando tivesse em 60% dessa ação, com 5 graus mais ou menos de rotação, mudasse a cor do texto, tá? Mas aí eu já fiz uma animação infinita, ela não vai parar, tá? Eu posso mudar aqui o time function, a gente pode escolher aqui um outro valor, ó, time function, opa, passei muito rápido. O time function, nós poderemos botar aqui o linear. Vamos colocar aqui o valor linear. Vou botar em minúsculo, por recomendações da W3C. Também vai ser numa direção normal e vai ser uma interação infinita. Então, vou voltar para o meu index e vou executar aqui no meu navegador Chrome para a gente ver como é que ficou essas animações. Não sou muito criativa, né, nessa hora, mas vocês vão ter inúmeras possibilidades de fazer testes
com essas animações. Então, vamos aqui abrir o nosso navegador para verificar como ele irá carregar na nossa tela. Abri 2 vezes sem querer. Vamos aguardar aqui. Não esqueçam o seguinte, aqui vocês têm, em cada uma dessas propriedades, você, além da definição, ele vai te dizer qual o valor que você vai colocar. Por exemplo, no Animation Play Stage, você vai definir se a animação está acontecendo ou se está pausada. Então, você pode, por exemplo, pausar a animação, então, com o valor running ou paused. O Animation Delay, que você vai escolher quando a animação vai começar, né? Então, por padrão, ela é 0, ou seja, a animação já começa imediatamente. Se não, você pode optar por essa animação começar tantos segundos depois, ou meio segundo depois. E aí nós temos, ó, aqui a coisa acontecendo. Muito bom. Então, aqui foi a animação. A gente pode trabalhar valores diferentes para que vocês possam visualizar mais alguma coisa. Verão 2015, deixei a rotação, mas a rotação pausou, tá? Enquanto que a outra não. A outra é normal, a outra é infinita, certo? Eu defini aqui um count para ele. E nessa segunda, eu não defini o count, eu defini como infinito, porque ela continua a rodar dessa forma. Então, pessoal, para continuar a brincadeira de animações e transições, eu recomendo que vocês visitem o site do Major. É excelente, tem inúmeros exemplos, inúmeras propriedades do CSS3 de animação e transição, que vai ser excelente para vocês testarem e responderem às atividades do fórum. E brincar e continuar nessa brincadeirinha de animar com os próprios recursos da folha de estilo. Alguma dúvida é só vocês mandarem para o meu e-mail, sempre procuro responder o mais rápido, o mais breve possível. Agradeço todos os nossos encontros, agradeço as críticas, os elogios que andei recebendo por e-mail. Foi um prazer enorme passar um pouco de conhecimento para vocês, mas quero lembrar que todo estudo de programação, principalmente programação para web, é contínuo, a gente nunca sabe tudo, todo dia lançam coisas novas, mantenham sempre atualizados, consultem a W3C sempre com os guias de referência deles, e são eles que nós temos que seguir, tá? Todas as recomendações que eles mandarem. Muito obrigada, qualquer dúvida, repito, e-mail, e quando terminar a disciplina, se vocês continuarem os estudos e surgirem novas dúvidas, esse é o nosso canal oficial de comunicação, tá? Estarei sempre pronta para atendê-los e ajudá-los no que for preciso. Bons estudos e sucesso na trajetória do curso e da vida profissional também.